Olá! O que acontece de verdade quando uma pessoa reza? Será que é só um pedido, um costume? Ou tem algo muito mais profundo aí? Nesse nosso bate-papo, a gente vai mergulhar na visão católica da oração e descobrir que ela é, na verdade, um rico diálogo com o divino. Tudo isso guiado pela própria tradição da Igreja. Então vamos começar com aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. Quando a gente fala em rezar, do que estamos falando? É tipo uma fórmula mágica? Uma lista de desejos para o universo? A visão católica vai por um caminho bem diferente, e é isso que a gente vai começar a entender agora. E olha só, aqui está a base de tudo. Para a Igreja Católica, a oração não é, em primeiro lugar, um ato, mas sim um relacionamento. Uma relação viva, sabe? Pessoal, uma conversa que não para com a Santíssima Trindade. Isso é fundamental, gente. A oração cristã é sempre um encontro entre pessoas, a gente e Deus. Não é uma técnica para esvaziar a mente ou se dissolver numa energia qualquer. O ponto não é repetir palavras vazias, mas de fato entrar em comunhão. Ok, se a oração é esse relacionamento com a Trindade, como é que ela funciona na prática? A tradição cristã descreve um fluxo bem específico, um verdadeiro diálogo divino. E olha, não é uma via de mão única não. Agora, o que é fascinante nesse slide é como ele organiza essa dinâmica. É uma fórmula clássica, tudo ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Ou seja, a gente se dirige ao Pai, mas a nossa ponte, o nosso acesso até Ele é através de Jesus. E quem é que nos conecta com Jesus? Quem nos dá aquele empurrãozinho para rezar é o Espírito Santo. É como se fosse uma dança trinitária acontecendo. Certo, o objetivo então é a comunhão com Deus. Mas como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? A tradição cristã entende que essa conversa com Deus pode ter diferentes formas ou expressões. Vamos dar uma olhada nas três principais. Essa tabela, que é ótima, ela mostra uma espécie de progressão. A gente pode começar com a oração vocal. Pensa no Pai Nosso, na Ave Maria, que usa as palavras, o corpo. Depois vem a meditação. E aqui, atenção. É uma busca que usa o pensamento, o coração, para refletir, diferente de outras práticas que buscam esvaziar a mente. E, por fim, a oração contemplativa, que seria o nível mais íntimo, é simplesmente estar ali, com Deus, num amor silencioso. O mais legal é que uma não anula a outra, elas se completam. Agora vamos mudar um pouco o foco. Até aqui a gente falou bastante da oração individual, né? Mas tem um aspecto que é fundamentalmente católico, a dimensão comunitária. Rezar nunca é um ato solitário. O ponto central aqui é o seguinte: para a fé católica, a Igreja não é só quem está vivo aqui na Terra. Ela é uma família imensa, que inclui também quem já está no céu, os santos. A morte não quebra essa conexão de fé e de amor. Essa analogia aqui deixa tudo bem mais simples, né? Pensa bem, se eu posso ligar para um amigo aqui na Terra e pedir para ele rezar por mim, por que eu não poderia pedir para um amigo que já está lá no céu, em comunhão total com Deus, para fazer a mesma coisa? O princípio é exatamente o mesmo. A gente pede o apoio e as orações uns dos outros. Ah, essa é uma pergunta clássica e que gera muita confusão. Se eu peço a um santo, quer dizer que ele tem o poder de fazer um milagre? A resposta da Igreja é bem direta: não. E aqui, gente, está um ponto teológico central. Os santos não têm um poder próprio para fazer milagres. Eles são intercessores. É como se eles levassem os nossos pedidos até Deus, que é a única fonte de todo o poder, de toda a graça. O milagre vem sempre e exclusivamente de Deus. E isso tudo nos leva para a distinção talvez mais importante de toda essa nossa conversa, aquela que responde diretamente à acusação de idolatria. É a diferença fundamental entre dois tipos de honra. Ok, vamos com calma aqui, porque essa distinção é a chave de tudo. A Igreja deixa muito claro que existe a adoração, que é o culto absoluto, a glória que a gente só deve a Deus, o Criador, e existe a veneração, que é a honra que a gente dá para os heróis da fé. Pensa em como a gente honra a memória de grandes figuras da nossa história. São coisas completamente diferentes. Resumindo, para ficar bem claro, ninguém se ajoelha diante da imagem de um santo achando que aquela estátua é Deus. A pessoa está honrando a figura que aquela imagem representa, um exemplo a ser seguido e pedindo a intercessão dela junto ao único Deus. A diferença está toda na intenção e no ato. Para a gente ir finalizando, vamos tocar num ponto muito realista da vida de fé.
Rezar não é sempre um mar de rosas. A própria igreja usa uma palavra forte para descrever isso. É um combate. Eu gosto muito dessa citação porque ela é muito honesta. Rezar exige esforço, exige disciplina, exige perseverança. É uma batalha, sim, contra as nossas distrações, a nossa preguiça e tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. E esse slide mostra bem contra o que a gente luta nesse combate hoje em dia, né? A gente vive num mundo que valoriza o que é aprovado pela ciência, o que é produtivo, o que é material. Nesse cenário, a oração, que é um mistério e por natureza improdutiva, pode acabar parecendo algo inútil ou até uma fuga da realidade. Só que a visão cristã é exatamente o contrário disso. A oração não serve para a gente fugir dos problemas do mundo. É justamente onde se busca força, clareza e amor para poder mergulhar na história e tentar transformá-la para agir no mundo de acordo com a vontade de Deus. E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo que a gente viu, a oração é encarada não como um refúgio passivo, mas como um campo de treinamento ativo para a vida. Uma maneira de se conectar com a fonte de toda a realidade para então poder encará-la com mais coragem e amor. Fica aí a pergunta para a gente pensar.